Olá, está no ar o Link CNJ, transmitido pela Rádio e TV Justiça. Aqui nós mostramos as atualizações sobre o que acontece nos tribunais brasileiros e o que é de interesse para o mundo jurídico no Brasil. A evolução dos serviços prestados na Justiça brasileira tem a ver também com a chegada e a consolidação da inteligência artificial. O Conselho Nacional de Justiça divulgou dados inéditos sobre o uso da inteligência artificial no sistema de justiça brasileiro. A pesquisa aponta que em 2024 houve 178 projetos registrados em tribunais e conselhos. Como explica a conselheira do CNJ e presidente do Comitê de IA do Judiciário, Daniela Madeira. A gente verificou que a maioria das ferramentas tecnológicas elas são desenvolvidas para melhoria de texto, automatização de tarefas. Qual é o papel dentro do Conselho Nacional de Justiça e do Comitê de Inteligência Artificial? É uma governança na utilização dessas ferramentas tecnológicas. Como é que a gente consegue fazer isso? A gente consegue compartilhar, verificar quais são os tribunais que estão com as melhores boas práticas de utilização de ferramentas tecnológicas e compartilhar todas essas boas práticas com aqueles tribunais que têm uma autonomia administrativa e financeira um pouco menor. Então, a gente consegue compartilhar com todos os tribunais esse mínimo de nivelamento tecnológico que a gente possa oferecer para todos os nossos jurisdicionados. A utilização prática da IA ainda é irregular em diagnóstico específico sobre IA generativa. 70% dos magistrados e servidores afirmaram usar as ferramentas raramente ou eventualmente. Entre os que já utilizam, 27% dos magistrados e 31% dos servidores disseram usar essas tecnologias em sua rotina profissional. Dentro do Comitê de Inteligência Artificial já surgiram alguns questionamentos dos tribunais sobre a utilização dos seus sistemas, os sistemas que eles utilizam para disponibilizar para os seus magistrados. Dentro do comitê, a gente já seguiu uma diretriz que nós vamos expedir orientações, protocolos, para que os próprios tribunais auditem os seus sistemas. Não é a intenção do Conselho Nacional de Justiça auditar todos os sistemas dentro do Poder Judiciário, porque nós temos inúmeros tribunais. O nosso objetivo é criar um protocolo de auditagem, que cada tribunal vai fazer a auditagem dentro do seu sistema. Havendo controvérsias ou havendo suscitações em relação a determinado sistema, aí sim o Conselho Nacional de Justiça vai intervir. Convidamos para este painel Raquel Magalhães, coordenadora de monitoramento do programa Justiça 4.0, e Cristiane Souza, coordenadora da pesquisa IA no Poder Judiciário. Bom, as nossas convidadas já estão aqui no painel, meu lado aqui a Raquel, ali a Cristiane, e eu começo perguntando para a Raquel como é que ela atua nesse universo, né, da inteligência artificial aplicada nos serviços prestados no Poder Judiciário brasileiro. Seja muito bem-vinda, Raquel. Muito obrigada. Bom, antes de mais nada, é um prazer e uma honra estar aqui. Eu sou coordenadora de monitoramento de projetos do programa Justiça 4.0. É uma cooperação técnica entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, e o CNJ. Eu trabalho no PNUD, estou nesse programa desde 2021 e desde o início do ano passado assumi essa posição de coordenação aí de monitoramento dos projetos. Nós somos uma carteira de 70 projetos e com um time de aproximadamente, atualmente, 260 pessoas. Isso em todo o Brasil? Só no programa Justiça 4.0, nessa cooperação técnica com o CNJ. Perfeito. Cristiane, seja muito bem-vinda. Por favor, diga para a gente qual é a sua atuação nessa área. Oi, obrigada. Também é uma honra estar aqui com vocês. Eu atuo como gerente de projetos aqui dentro do programa Justiça 4.0. Eu lidero as frentes de IA com o time técnico de analistas de IA. Nós atuamos com o desenvolvimento de modelos, com a consultoria também de modelos de IA. Perfeito. Raquel, vamos começar então entendendo essa pesquisa, né, a pesquisa IA 2024, né?
da inteligência artificial aplicada ao Poder Judiciário. Como é que começou isso, né? Para a gente entender e mensurar, né, como é que está sendo essa evolução da IA no Poder Judiciário, nesses projetos e nesses processos que são feitos, especialmente no Justiça 4.0, né? Bem, esse esforço de diagnóstico do uso da inteligência artificial pelos tribunais brasileiros, ele tem sido executado no âmbito do programa Justiça 4.0, né? Desde 2020, temos essa cooperação técnica entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, e o CNJ, para promover a modernização da justiça através da transformação digital. Então, essa pesquisa veio com o objetivo de mapear e avaliar os projetos de IA que estão em desenvolvimento ou em uso pelos tribunais brasileiros. Nós fizemos a coleta de dados por meio de formulários online, com perguntas de múltipla escolha, que a gente busca informações mais precisas, mensuráveis, e sempre dentro do possível que a gente possa ir comparando ao longo do tempo. Então, a gente já está na terceira rodada dessa pesquisa, que vem sendo aplicada desde 2021, utilizando a mesma metodologia, com alguns ajustes e evoluções que a gente vem fazendo de forma a considerar avanço tecnológico, análises mais detalhadas que a gente nota ao longo das pesquisas anteriores. A publicação da primeira versão, ela foi feita num painel de dados. Já a segunda e a terceira versão também contaram com relatórios, que estão disponíveis no portal de publicações do CNJ. Então, o painel de dados, ele contém essa série histórica que possibilita essa análise dessa evolução do uso da IA pelos tribunais ao longo desses 3 anos. A gente vem contando com a participação expressiva dos tribunais. Temos aí na última pesquisa 97% de adesão e a gente nota um crescimento significativo no número de projetos de IA no judiciário. Muito bom. Cristiane, em relação à aplicação que tem sido feita na prática, para que o público, a nossa audiência, possa entender o que os tribunais estão fazendo exatamente com a inteligência artificial? Assim, em que áreas ela pode ser aplicada com segurança? Bom, como a Raquel mencionou, a pesquisa ela mostra que a IA no judiciário já é uma realidade consolidada, né? Esse ano a gente teve 92 órgãos que participaram e com projetos novos a gente descobriu aí 58 projetos ativos novos, né, nessa pesquisa, totalizando um total de 178 iniciativas. Então, a gente tem um crescimento aí de 27% em relação a 2023. E a maioria das soluções, elas buscam automatizar tarefas repetitivas, organizar documentos, agilizar o trâmite processual, liberando as pessoas para atividades mais estratégicas, mais nobres, né? A ideia do uso da IA dentro do judiciário seria esse uso de apoio, né? Como assistente que vai facilitar aí a vida das pessoas que estão fazendo as atividades jurisdicionais. A IA ela deixou de ser uma experiência isolada e passou a ser uma ferramenta efetiva, né? De apoio à gestão e à tomada de decisão. Então, esse uso está sendo bem significativo e a pesquisa mostra isso. Muito bom. Raquel, o que pode ser feito a partir daí, então? Com esse conhecimento, né, que a pesquisa traz, o que tem sido feito para melhorar ou enfim? Então, isso é muito interessante. Bom, antes de mais nada, o doutor João Thiago França Guerra, que foi o juiz auxiliar da presidência aqui, foi o gestor dessa iniciativa pelo CNJ, né? Destacou num evento recentemente, que essa pesquisa é, antes de mais nada, uma contribuição acadêmica, né? Permite a compreensão do uso da IA pelos tribunais brasileiros, não só entendendo as tecnologias que são adotadas, mas também quem e como se está usando. Então, a gente consegue acompanhar o impacto do uso dessa tecnologia no negócio do Poder Judiciário. Com isso, ela reúne dados que permite que o CNJ possa direcionar melhor as políticas públicas na área de tecnologia, não somente de inteligência artificial. E uma outra questão é que, enquanto a resolução 615, né, do CNJ, ela estabelece assim, os padrões de uso, de auditabilidade, transparência do uso da IA pelos tribunais,
A pesquisa traz o que efetivamente está acontecendo no judiciário. Então, assim, o CNJ consegue avaliar os pontos de aderência e também de distanciamento dos tribunais à resolução. Cristiane, houve uma sessão, me parece inédita, né, sobre a IA generativa. E aí, como ela tem sido aplicada nos tribunais, enfim, essa parte é muito interessante. Por favor. Realmente foi uma grande novidade aí da pesquisa. A gente não deixou de incluir aí a generativa na coleta dessas informações. A gente teve uns números bem expressivos: 45% dos tribunais e conselhos já usam IA generativa, principalmente para gerar texto, revisar, resumir textos, né, além da verificação ortográfica. Entre aqueles tribunais que ainda não utilizam, 81% pretende adotar nos próximos anos, então é uma tendência crescente do uso da IA generativa dentro do Poder Judiciário. Além de todos os benefícios, essa tecnologia ela traz ganhos de produtividade, padronização, mas ela requer alguns cuidados, né, sobretudo sobre ética, privacidade e segurança. As resoluções 332 e a 615 do CNJ orientam para esse uso, mas sempre com foco humano no centro, né? E a generativa ser o apoio estratégico, mas ao mesmo tempo a gente se preocupar principalmente com as questões de ética, de privacidade e segurança. É verdade. Raquel, em relação a esses desafios, né, que são sensíveis, assim, né? A questão da segurança. O que você teria a me dizer sobre isso? De fato, a gente tem que ir devagar com isso? Como é que isso está sendo pensado dentro dos tribunais, enfim? Então, são inúmeros, né? Os desafios e essas sensibilidades. A gente destaca sempre a questão da segurança, da privacidade, confiabilidade dos dados. Então, nesse sentido, o CNJ ele estabeleceu a criação de um comitê de inteligência artificial que vai estabelecer protocolos de uso dessa tecnologia pelos tribunais, né? Agora, os maiores desafios dos tribunais que foram apontados pela pesquisa foram relacionados à necessidade de uma mão de obra mais especializada para desenvolver esses projetos, limitação de infraestrutura, limitações financeiras para contratar serviços para o desenvolvimento desses modelos. Então, assim, nesse sentido, eu queria destacar, assim, tivemos 2 modelos de trabalho muito interessantes no Justiça 4.0, que eu acho que podem ser considerados de sucesso para esse tipo de desafio, né? Primeiro, a gente fez parcerias com universidades, né? De 2021 a 2023, a gente trabalhou com 4 universidades para desenvolver modelos, não só para desenvolver modelos, mas também disponibilizando cursos de formação nos modelos, em conceitos de IA, ciências de dados, para servidores e magistrados. Então, isso pode também colaborar nesses desafios apontados, né? E um segundo modelo de trabalho que está atual, né, é um dos nossos projetos, que é o projeto Conecta. Ele é um projeto que tem o objetivo de identificar, incubar, acelerar e disseminar soluções tecnológicas que já são desenvolvidas pelos tribunais. Então, isso acaba promovendo e incentivando a colaboração entre os tribunais para que experiências bem-sucedidas possam ser aproveitadas por vários órgãos judiciais e evitar que cada tribunal desenvolva uma solução isolada. Então, esse projeto ele atua para integrar essas soluções na PDPJ, que é a plataforma digital do Poder Judiciário, e aí monitorar os sistemas mais adequados para cada tribunal e fazer essa divulgação para todos os tribunais de forma nacional. Então, são iniciativas, modelos de trabalho que podem ajudar e no caso do envolvimento acadêmico, também trazer uma expertise, né, técnica, metodológica, que dê mais segurança para o judiciário. Muito bom. Eu peço aqui licença às nossas convidadas. A gente faz agora um rápido intervalo, mas daqui a pouco volta para continuar essa conversa, que é bem interessante. Até já. Estamos de volta com o Link CNJ, transmitido pela rádio e pela TV Justiça.
Hoje conversamos sobre a inteligência artificial e a melhoria e modernização dos serviços prestados pelo Poder Judiciário. Conversamos aqui com Cristiane Souza, coordenadora da pesquisa IA no Poder Judiciário, e Raquel Magalhães, coordenadora de monitoramento do programa Justiça 4.0. Eu retomo aqui perguntando para Cristiane, a IA tem ajudado também, deu para perceber isso pela pesquisa, na qualidade das decisões judiciais que são tomadas? Isso tem algum tipo de influência? A IA entra em algum ponto? Explica isso para a nossa audiência, porque isso é importante. O próximo passo que a gente entende como fundamental no avanço da IA é a gente avançar com qualidade, segurança e propósito, né? A gente precisa investir nas pessoas, tanto servidores quanto magistrados, fortalecendo esse letramento digital e a formação ética em IA. É também essencial consolidar essa governança, infraestrutura, ampliar a cooperação entre os tribunais para escalar essas soluções, compartilhar aprendizados. A IA, ela não vai substituir os juízes, ela, muito pelo contrário, ela amplia a capacidade humana e contribui para uma justiça mais ágil, mais confiável e mais acessível. Como é que essa questão de poder auditar, de ser transparente, existe de fato, a partir desse uso da IA, também essa possibilidade de você ter essa transparência, essa possibilidade de auditar, como que funciona? A auditabilidade é um ponto central quando a gente fala de inteligência artificial no judiciário, né? Para que essas soluções elas sejam confiáveis, é fundamental que os dados, não só os dados, mas os modelos e decisões, elas precisam ser verificados, rastreados, explicados. Então, existe a necessidade de uma curadoria humana dentro dos resultados ali feitos pela IA. A pesquisa mostrou muito essa questão das preocupações, não só a parte ética, mas a parte também da auditabilidade e confiabilidade das informações. Quando a gente fala de IA generativa, a gente também identifica a maioria dos tribunais ainda não tem uma política interna, né, em relação ao uso de IA generativa. Em relação ao uso de licenças, a gente também identificou que a maioria das licenças são licenças pessoais utilizadas. Então, o que torna também uma oportunidade aí de criar políticas junto com a resolução construída pelo CNJ, de poder fazer com que não somente essa parte da auditabilidade dos modelos, das informações, mas também que tenha uma governança aí sobre o uso de IA como apoio. Perfeito. Raquel, o que podemos esperar para os próximos anos em termos de essa transformação digital, né, pela IA dentro dos tribunais e no Poder Judiciário brasileiro? Então, eu acredito que alguns passos são muito importantes ainda dentro do judiciário. Regulamentação é um deles. Eu acho que dentro dessa questão, né, de criar protocolos, também ter cada vez mais avançando conforme as tecnologias também, né, e para e passo com as tecnologias, avançar nas regulamentações para dar esse senso de unidade e de segurança que a gente precisa, né, no uso dessa tecnologia. A questão da qualidade dos dados, eu acho que também é super importante, porque a base do uso de inteligência artificial, a geração desses modelos, é muito importante a gente ter dados confiáveis, então a gente precisa trabalhar na qualificação desses dados no Poder Judiciário como um todo. Enfim, e muito treinamento, acho que muita capacitação também, acho que isso vai ser super importante aí nos próximos anos. É isso. Hoje falamos aqui sobre a inteligência artificial e a melhoria e modernização dos serviços prestados pelo Poder Judiciário a partir da inteligência artificial aplicada na Justiça brasileira. Conversamos com Raquel Magalhães, coordenadora de monitoramento do programa Justiça 4.0, e Cristiane Souza, coordenadora da pesquisa IA no Poder Judiciário. Muito obrigado, Raquel, muito obrigado, Cristiane, e até uma próxima oportunidade que a gente possa voltar a falar desse assunto que acho tão interessante. Muito obrigado. Vamos agora fazer um rápido giro de notícias pelos estados e pelos tribunais do Brasil.
O Tribunal de Justiça do Piauí levou seus servidores para o município de São Raimundo Nonato, distante quase 8 horas da capital, Teresina. Foi a primeira edição da caravana TJPI, que passa a levar a justiça piauiense para o interior. Os serviços, os mais diversos, chegaram às praças, escolas e comunidades quilombolas. O primeiro mutirão processual penal do Pena Justa, organizado pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com 33 tribunais do país, revisou 86 mil processos e mais da metade sofreu alteração. No esforço concentrado da Justiça, 9 mil pessoas que estavam presas foram soltas ou tiveram suas condenações revisadas. 3.813 condenações foram revistas e outras 7.434 foram encaminhadas para o Ministério Público se pronunciar a respeito. 2.151 casos estavam pendentes de decisões de juízes. O Tribunal de Justiça do Amazonas foi destaque no Prêmio Qualidade Amazonas 2025, promovido pela Federação das Indústrias do Estado. A iniciativa foi porque a Corte é responsável pela criação da movelaria própria, fabrica móveis internamente para as unidades da capital e do interior, o que garante mais agilidade, economia e sustentabilidade na gestão dos recursos públicos. Chegou a hora de acompanhar algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Oi, pessoal! Tá no ar mais um CNJ nas redes. Vem com a gente conferir os destaques da semana. Começamos com um alerta. Atropelar animais e não prestar socorro é crime. De acordo com a Lei de Crimes Ambientais, deixar de ajudar um animal atropelado pode configurar maus tratos, com pena de 3 meses a 1 ano de reclusão. Nas estradas e nas rodovias, a atenção salva vidas, inclusive as dos animais. Se acontecer um acidente, pare, preste socorro. A pressa nunca deve estar acima da sua humanidade. Seguimos com um tema importante: a proteção dos direitos humanos nas Américas. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos, criado no âmbito da Organização dos Estados Americanos, atua para garantir direitos individuais e coletivos em todo o continente. O Brasil ratificou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos em 1992 e, em 1998, reconheceu a competência da Corte Interamericana, reforçando seu compromisso internacional com a causa. No país, o CNJ tem papel ativo nesse processo por meio da Unidade de Monitoramento e Fiscalização de Decisões do SIDH, responsável por acompanhar o cumprimento das sentenças internacionais. Com o lema "Todo juiz nacional é um juiz interamericano", o Conselho entra na terceira fase do Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos, reafirmando o papel da magistratura na defesa da dignidade humana. E para encerrar, um alerta sobre golpes que tem circulado nas redes e nos aplicativos de mensagens. Criminosos estão passando por transportadoras para cobrar falsas taxas de entrega, alegando problemas na regularização do envio. Essas mensagens muitas vezes usam dados pessoais e até perfis verificados, que aumenta a aparência de legitimidade. Por isso, fique atento. Não clique em links de números desconhecidos, verifique o status do pedido diretamente no site oficial da loja e lembre-se, empresas de comércio eletrônico não cobram taxas adicionais após a compra. Se cair no golpe, reúna provas, registre um boletim de ocorrência online. A informação é a melhor forma de se proteger. Curtiu os conteúdos? Então segue o CNJ nas redes sociais e no canal do WhatsApp para continuar bem informado sobre seus direitos. Até a próxima! É hora do quadro Uma História, em que um magistrado, um servidor, um operador do direito, conta uma história marcante que tenha vivido na carreira. Vamos ver. Olá, eu sou Faustino Macedo, sou juiz de direito do Tribunal de Justiça de Pernambuco e eu tenho uma história que envolve IA para contar para vocês. Essa história mudou, eu digo, até a minha vida, um pouco do rumo da minha carreira. Eu estava nos anos 2018 atuando numa vara de executivos fiscais municipais da capital, onde historicamente já chegou a ter mais de 800 mil processos, mas nessa época havia uns 550 mil processos, já era um número relevante, e eu atuava como um dos juízes auxiliares naquela unidade. E aí, a gente falava em IA naquele momento, mas ninguém entendia muito bem o que era. A gente estava em 2018. E a gente tinha notícia de que as procuradorias estavam começando a usar robôs para atuar nos processos judiciais de executivos fiscais.
E eu e os outros magistrados e magistradas que atuavam comigo, a gente meio que no estado de necessidade, a gente procurava, batia a porta da TI e dizia: ei, eu preciso de ajuda. Estão entrando com robô aqui, a gente não consegue, a gente está fazendo na mão e eles usam robô. A gente nem sabia naquela época o que era automação, o que era IA, mas a gente pediu socorro. E aí meu tribunal naquela época fez uma comissão de inteligência artificial e deu 60 dias para entregar algum produto que envolvesse inteligência artificial. E daí nasceu a Elis, que foi a primeira ferramenta do Poder Judiciário brasileiro que ajudou utilizando inteligência artificial, ajudou na triagem e na definição, no suporte e apoio à decisão do magistrado. Então, basicamente, eles ajudavam a gente na entrada de processos, né? Então, toda vez que os processos entravam, a gente pegava uma equipe de, sei lá, 20 seres humanos para ficar vendo CPF, CDA, prescrição, dados, o CPF está igual, o endereço está igual, o nome está igual. E, obviamente, nós seres humanos temos mais tendência a falhar nesse cara crachá do que a máquina. E aí, construímos essa inteligência artificial que conseguiu aprender coisas, inclusive, que a gente não mapeou inicialmente, mas foi tudo validado com acurácia altíssima, e saímos de uma realidade em que a gente fazia essa triagem inicial de 70, 80 mil processos, que era a entrada anual, mais ou menos, lá no município do Recife. A gente saiu de uma triagem inicial de aproximadamente 18 meses para conseguir fazer essa triagem inicial em 15 dias. Então, a gente conseguiu diminuir, digamos assim, o tempo de tramitação de executivos fiscais em quase 1 ano e meio. Então, foi relevante. Mas aí eu vou pegar o outro mote, quer dizer, porque é que isso mudou minha vida? Porque eu estava, inclusive, estudando processo civil, querendo especializar nisso. E aí, com essa experiência em inteligência artificial, o Brasil todo quis saber o que Pernambuco estava fazendo. Então, a gente começou a ser chamado para falar sobre inteligência artificial. E aí eu disse, não dá, eu vou ter que estudar inteligência artificial. E aí veio a guinada. Eu tive que hoje, minha atuação majoritária dentro do Poder Judiciário tem a ver com tecnologia. Eu fui fazer mestrado em ciência da computação, pesquisei inteligência artificial e hoje desenvolvo, né, nas equipes do meu tribunal, essa e outras ferramentas de inteligência artificial. Então, foi uma utilização lá atrás, por uma necessidade, por uma dor, que gerou uma repaginada na minha carreira. E que eu acredito que também, com ato de coragem, outros profissionais que estão aqui assistindo podem pensar que a tecnologia, de alguma maneira, pode te tornar um profissional ainda melhor. O Link CNJ chega ao fim. Agradeço a você que esteve conosco até agora na rádio e na TV Justiça. E lembre-se, você pode acompanhar o Link CNJ e toda a programação da TV Justiça por meio do aplicativo TV Justiça Mais. Até o próximo programa. Tchau.